Apresentando o assunto central. Entre os vários recursos que nós temos disponíveis para o desenvolvimento do assunto central, contamos com a técnica da definição e da enumeração das partes. Neste exemplo extraordinário de Rui Barbosa, nós observamos como o orador se utiliza da definição e da enumeração das partes para explicar a diferença entre retórica e eloquência e compor de forma lógica e concatenada a sua linha de argumentação. Retórica ou eloquência? Eloquência é o privilégio divino da palavra na sua expressão mais fina, mais natural, mais bela. É a evidência alada, a inspiração resplandecente, a convicção eletrizada, a verdade em erupção, em cachoeira ou em oceano, com as transparências da onda, as surpresas do vento, os reflexos do céu e os descortinos do horizonte. Como o Espírito do Senhor se librava sobre as águas, a sensação da iminência de um poder invisível paira sobre a tribuna ocupada por um verdadeiro orador. Abriu ele a boca. Já ninguém se engana com a corrente do fluido imponderável e maravilhoso que se apodera das almas. É a espontaneidade, a sinceridade, a liberdade em ação. Daí vai uma distância incomensurável à retórica, o esforço da arte por suprir a eloquência nos que não a têm, a sua singeleza, a sua abundância, a sua luminosidade, a sua energia triunfal. Todos os grandes oradores se viram chamar retóricos pelos rivais impotentes da sua superioridade. De Atenas à Grã-Bretanha, de Roma à França, à Itália, à Hungria, à Alemanha, a eloquência tem vibrado e dardejado nos lábios dos maiores homens de governo, os construtores de nacionalidades, os unificadores de impérios, os salvadores de constituições, os condutores de repúblicas e democracias, sem desmerecer jamais a eles a valia de estadistas. Rui Barbosa entrou para a história também pelos discursos belíssimos que produziu, como esse que nós acabamos de ouvir. Mas é muito interessante observarmos esse comentário feito pelo professor Silveira Bueno sobre a comunicação de Rui Barbosa. Quando o professor Silveira Bueno esteve em uma das nossas solenidades, ele contava com 93 anos de idade. Intelectual renomado, publicou dezenas de livros, foi professor de português do Papa Pio XII e sempre se interessou muito pela comunicação, tanto que em 1933 ele publicou seu famoso livro A Arte de Falar em Público. E tinha muita autoridade para falar a respeito da comunicação de Rui Barbosa, porque, conforme revelou, tinha assistido pessoalmente a 3 apresentações do orador. Mas quero só tratar de um que os senhores todos têm em grande conta de orador, Rui Barbosa. Acho que os senhores jovens todos, como sois, nunca tiveram a oportunidade de ouvir Rui Barbosa. Porém, eu tive, por 3 vezes. Quando eu fui ouvir a primeira conferência de Rui Barbosa no Teatro Municipal de São Paulo, eu consegui chegar bem pertinho dele. Ele era pequenino, e nisso não vai desdouro, porque eu também sou pequenino. Numa mão, ele segurava o discurso, no mínimo para 3 horas. Era o mínimo que durava uma palestra, uma conferência de Rui Barbosa. A outra
que estava livre para a gesticulação, ele a cravava nas costas e de vez em quando despregava essa mão que estava pregada às costas dele para tomar um gole de chá, nada mais. E a voz, senhores? A voz no orador é tudo. Qual é o timbre de voz mais apropriado para um orador? É o barítono. É o barítono, que pode subir até o tenor e pode baixar até o baixo profundo. Rui Barbosa não tinha essa tonalidade de voz. Quando ele começava a ler, porque nunca fez outra coisa senão ler, ele começava a ler num tom a uma oitava acima do normal em que ele se expressava. E durante 2, 3 horas, aquela voz de tenorino batendo nos ouvidos da gente, por 2, 3 horas, sem nenhuma inflexão de voz, sem nenhum gesto, nada. Era de morrer, era de matar a gente. Se ele viesse para este curso, ele seria reprovado aqui. Seria reprovado. Rui Barbosa era um orador para ser lido, não para ser escutado ou ouvido. O que ele escrevia era uma maravilha. Ninguém escreveu melhor do que Rui Barbosa. Somente Padre Vieira, que foi o professor dele. Mas para ouvi-lo era uma penitência.